João capítulo 11. Evangelho de João capítulo 11. Vou ler rapidamente do verso 1 ao 4. Não vou me delongar muito. Isso. Enquanto os irmãos vão localizando, quero agradecer aos irmãos por terem atendido ali o pré-congresso das irmãs, sexta e sábado, tá? Que Deus continue abençoando as irmãs, todos que foram ali, e hoje também o evangelismo que tivemos ali, a ação social no bairro, foi muito bom. Quero agradecer as irmãs que estiveram lá fazendo pipoca, Thaís, Rose, Silene, teve o Ítalo ajudando também. Que Deus continue abençoando os irmãos, né? Acho que eu não esqueci ninguém não. Ficou uma bênção, né? Muito bom mesmo o trabalho que ficou ali. Todos já localizaram João capítulo 11? Vamos ler. Vou ler até o versículo 1 ao 4, que diz assim: Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho do homem, o Filho de Deus, seja glorificado por ela. Tome seu assento em nome de Jesus. Meus irmãos, o texto fala sobre um grande milagre, ou talvez um dos mais importantes dos evangelhos, porque nesse capítulo Jesus ressuscita Lázaro e o conselho daquela época, ele se reúne para tramar a morte dos dois, porque a ressurreição de Lázaro era uma prova incontestável que Jesus era o Messias e que tinha poder sobre a morte. E muitos judeus começaram a se afastar dos líderes naquela época, religiosos, e acreditar em Jesus. Então, a ressurreição desse homem representava uma grande ameaça para eles, uma grande ameaça para os judeus. Se você observar na Bíblia, Jesus ressuscitou muitas pessoas, mas essa ressurreição de Lázaro aqui foi diferente, porque causou comoção, e muitos judeus vinham de toda parte para ver Jesus, e eles estavam se convertendo, e por isso o ódio e a perseguição dos religiosos se inflamaram contra Jesus e contra Lázaro, ao ponto dos religiosos daquela época tramarem, querer matar Jesus e a Lázaro. E no versículo 1, o texto diz que estava enfermo um certo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. A Bíblia diz que Lázaro, ele estava enfermo. Se você perceber, Marta e Maria, elas estão aqui sofrendo por causa da enfermidade do seu irmão. E aqui eu começo abrindo um parênteses, que por causa do sofrimento de alguém, da família, todos nós sofremos. Marta, ela está aqui sofrendo por causa do seu irmão que estava enfermo, e logo depois pela morte dele. Então, irmãos, eu aprendo
de imediato que por causa do sofrimento de por causa do sofrimento de alguém da família, nós acabamos sofrendo também. O que eu vim te dizer nessa noite também, jovens, se você se afastar de Cristo, se você se afastar da presença de Cristo, o seu pai sofre, a sua mãe sofre, os seus familiares sofrem. Se você tiver alguém fora da presença de Deus, automaticamente você também sofre. Então o que eu quero dizer nessa noite para você, isso serve também para mim, para todos nós: se você se afastar da presença de Deus, alguém vai chorar por sua causa, alguém vai sofrer por você, alguém vai ficar sem dormir, passar noites em claras porque você saiu da presença de Deus, porque você não está na presença de Deus. Então eu quero te dizer nessa noite: não se afaste da presença dEle, porque além de você sofrer, outros irão sofrer por sua causa. Então fique firme, não retroceda, não pare, porque existe alguém que te ama nessa noite, existe alguém que sofre por você nessa noite, existe alguém que se espelhe em você nessa noite, se espelhe em cada um de nós nessa noite. Talvez entrou alguém aqui fraco, cansado, desanimado. Eu busco tanto pela minha esposa, eu busco tanto pelo meu filho, eu busco tanto pelo meu marido, mas ele não vem para a igreja. Mas deixa eu te dizer nessa noite: se você parar, ele vai desanimar, ele também vai retroceder. Se você parar, meu filho, outras pessoas vão parar também. Você sabe por quê? Porque você é exemplo para essas pessoas. Então, mesmo cansados, mesmo sofrendo, mesmo com vontade de parar, não pare, porque existem pessoas que se espelham em você e precisam de você. Então você vê que Marta e Maria aqui estão sofrendo por causa do seu irmão Lázaro. Então não retroceda, independente das circunstâncias, da situação, existe alguém que se espelha em você. Então você não pode parar nessa noite, você não pode retroceder. Aí o versículo 2 diz assim: e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão era Lázaro e estava enfermo. Você vê que o texto, ele faz questão de frisar que Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com o cabelo. Se você observar também no versículo 20, olha o que o texto diz: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Em outra ocasião, ela adorou o Senhor. Agora, com o seu irmão enfermo, ela está desanimada em casa. Aqui eu aprendo uma grande lição, meu irmão, que nós devemos adorar a Deus nos momentos bons e também nos momentos ruins. Adore ao Senhor quando a enfermidade chegar. Adore ao Senhor nos momentos ruins também. Adore a Ele nos momentos bons, na bonança, mas também adore a Ele no tempo de tempestade. Adore a Ele quando o mar estiver fechado, não apenas quando o mar se abrir. Então Deus está em busca de verdadeiros adoradores, porque um verdadeiro adorador não é aquele que adora só quando tudo vai bem, só quando o bolso está cheio, só quando tudo é bênção, é alegria, só quando a sua saúde está boa. Não, você é um verdadeiro adorador quando a enfermidade também vem, quando a porta está fechada, quando a despensa está vazia. Ali que você mostra que você é o verdadeiro adorador, que adora a Ele em espírito e em verdade. Então agora ela está enferma, ela está em casa desanimada, ela está sofrendo. Sofrer é normal, irmãos. Sofrer, você vai sofrer, eu vou sofrer, vou chorar, mas nós não devemos nos prostrar nos momentos ruins. Porque é mais fácil, irmãos, você mesmo passando por dificuldade, é mais fácil você vencer enfrentando
do que você entregar os pontos assim. Então, adore ao Senhor em todas as circunstâncias da vida. Aí o versículo 3 diz assim: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Versículo 4: e Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Irmãos, talvez você entrou aqui nessa noite se perguntando: por que dessa doença? Por que dessa crise? Por que dessa porta fechada? Por que dessa dor? Por que desse sofrimento? Talvez você entrou aqui cheio dos porquês, se perguntando por que essa tempestade veio, se perguntando por que esse momento tão difícil está acontecendo na minha vida. Talvez você entrou aqui nessa noite cheia dos porquês. Mas entenda uma coisa nessa noite: tem coisas, irmãos, que acontecem em nossas vidas que vai ser para a glória de Deus. Tem coisas que vai acontecer na nossa vida, não é para te matar, é para que o Filho de Deus seja glorificado na sua e na minha vida. A sua dor, meu irmão, deixa eu te dizer nessa noite, a sua dor vai virar testemunhos para outras pessoas. Com a ressurreição de Lázaro, muitos judeus se converteram. Muitos judeus, não foram poucos, muitos. Por causa da dor daquela família, e com a ressurreição dele, o nome de Deus foi glorificado. Talvez eu e você vamos passar por situações adversas, situações que talvez olhamos assim: eu não vou conseguir superar isso, eu não vou conseguir passar por isso. Mas pense comigo nessa noite: quantas coisas que você já passou na tua vida, que você achou que você não iria conseguir passar, e você está aqui nessa noite glorificando o nome dele. Então nessa noite eu quero te dizer uma coisa: a sua dor vai gerar testemunhos para outras pessoas que estarão passando pela mesma situação que você esteja passando aqui nessa noite. Então não é em vão, nenhum sofrimento é em vão, nada é em vão quando nós servimos um Deus Todo-Poderoso. Ou seja, falar aqui sobre Jesus, o barco balança para lá e para cá. No meio daquela tempestade, a Bíblia diz que Jesus ele sabia daquela tempestade, ele sabia. Mas como eu já disse várias vezes aqui, os discípulos já tinham visto Jesus curar enfermos. Os discípulos já tinham visto Jesus fazer coxo andar, paralítico se levantar. Mas eles nunca tinham visto Jesus acalmar uma tempestade. Então vai ter coisa, meu irmão, que eu e você nós vamos passar para que Ele possa se revelar cada dia para mim e para você. Fique tranquilo, meu irmão. Essa crise que se instalou na tua casa, na tua vida, é para Ele se revelar mais e mais a mim e a você. Então assim que Ele faz. Aí vou correr um pouco, o versículo 6 diz assim: ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Olha só que interessante ainda. Quando ele ouviu que seu melhor amigo Lázaro estava enfermo, ele ainda fica 2 dias naquele mesmo lugar. Isso daqui me ensina uma grande lição. Jesus ele está nos ensinando que tudo acontece no tempo dele e não no nosso tempo. Nós não devemos acelerar os processos da vida. Não adianta tentar fazer do nosso jeito, da nossa forma, de querer tudo no nosso tempo, porque Jesus trabalha no tempo dele e na vontade dele. E nós sabemos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável.
Então fique tranquilo, no tempo dele é que ele trabalha. Vamos correr versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Olha o pronunciamento dela. Se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Esse é o erro de muitos cristãos. Muitos cristãos. De achar que só porque teve um encontro com Jesus, achar que a enfermidade não vai vir, que o momento difícil não vai vir, que o vendaval não vai se levantar, que a crise não vai chegar. A gente acha que nós somos intocáveis, só porque eu aceitei Jesus. E ela está dizendo assim: Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quem disse isso? Quem disse que não teria? Isso mostra, porque você lembra, os discípulos até na tempestade, a tempestade veio. Mas aqui eu aprendo uma coisa: que servir Jesus não significa ausência de momentos difíceis. Significa que nós vamos passar por momentos difíceis, mas Jesus vai estar conosco. Jesus vai estar conosco nesse momento de crise. Vamos passar por tempestade, mas Jesus vai estar conosco na tempestade. Vamos passar por ansiedade, por medo, síndrome do pânico, por crises, mas Jesus vai estar conosco em todas elas. É isso que nos dá esperança, é isso que acalma o nosso coração, porque nós servimos um Deus todo-poderoso, que é a garantia que vamos chegar ao final dessa jornada. É isso que nos alegra o nosso coração, porque o mundo aí fora não tem por aonde recorrer. O medo chega, a angústia chega, a depressão chega. O que pode ser até rico, o que lhe resta para eles? Tirar a própria vida. Mas quando a depressão chega na nossa vida, quando a angústia chega na nossa vida, a síndrome do pânico chega na nossa vida, o medo chega na nossa vida, a desconfiança que nós não vamos conseguir chega na nossa vida, nós podemos descansar em Deus, porque Ele é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. Nós temos aonde recorrer. Eles não têm. Aí o texto começa dizendo, o texto diz assim no versículo 34, e eu vou terminar no horário certo. O versículo 34 diz assim: e disse, olha que coisa interessante, e disse Jesus já tinha chegado em Betânia. Quando ele chega em Betânia, diante do sepulcro do seu melhor amigo Lázaro, ele faz uma pergunta assim: e disse Jesus: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Olha a pergunta que Jesus diz: onde o pusestes? Então nessa noite, irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Diga para Jesus aonde está a sua dor. Diga para Jesus aonde você quer que Ele trabalhe na tua vida. Diga em qual área que Ele precisa trabalhar na sua vida. Diga para Ele qual é a sua dor nessa noite. Você está na presença dEle, assim como Ele perguntou para Marta e Maria: onde o puseste? Jesus também está te perguntando. Diga para Ele aonde está a tua dor. Diga para Ele aquilo que está tirando a tua paz, aquilo que está tirando o teu sono de madrugada. Diga para Ele, fale para Ele. Ele sabe muito bem o que você está passando, mas Ele quer ouvir de você. Aí chega lá e faz uma pergunta dessa: João, onde o puseste? Ele sabia.
só que Ele quer ouvir a sua voz. Há quanto tempo Ele não vê você clamando a Ele, buscando a Ele, orando, buscando a presença dEle? Então, às vezes, Jesus, Ele sente falta de conversar comigo, de conversar com você. Ele sabe dos seus problemas, Ele sabe dos meus problemas, só que Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer ouvir de você, Ele quer ouvir de mim. Aonde que está doendo? Qual é a sua dor? Fale para mim. Às vezes você conta para tantas pessoas que não é para contar, mas você não fala para Jesus. Então Ele quer que você fale para Ele. Aí o versículo 38 e 39 diz assim: Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Aí o versículo 39 diz assim: disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Você vê que quando Jesus ele chega, a Bíblia diz também que ali falaram para ele, Marta, que ele já cheirava mal. Então Jesus ele fala o quê? Tirai a pedra. É interessante que não foi Jesus que removeu a pedra. Aqui eu também aprendo uma outra lição. Jesus só vai fazer a parte dele quando eu e você fizermos a nossa primeira. Você quer que eu te provo na Bíblia? Te provo. A Bíblia diz ali em Atos que os discípulos saíram lá em Atos, e a Bíblia diz que cooperando com eles o Senhor. Então o Senhor só cooperou quando eles foram. Então você lembra também de Moisés? Deus falou assim: Moisés, diga a esse povo que marche. Você lembra que o mar ainda estava fechado, e Deus falou para Moisés marchar com o mar fechado. Está no texto, depois você lê em casa. Então, marchar era com Israel, mas abrir o mar era com quem? Está muito fraco. Abrir o mar era com quem? Então faça a sua parte, que Deus vai fazer a dele. Então não adianta você ficar em casa pensando que vai acontecer alguma coisa lá dentro da tua casa, ficando em casa sem vir para o culto. Meu irmão, faça a tua parte para Deus fazer a dele. O possível de caminhar para a casa do Senhor, para vir para a igreja, é comigo, com você. Agora fazer o impossível na tua casa é com Ele. Faça a sua parte para Ele fazer a dele. Existem milagres aqui que só estão demorando a acontecer, porque a pessoa não está fazendo a parte dela. Porque se fizesse a parte dela, já tinha recebido. Faça a tua parte, meu irmão, que Ele faz a dele. Talvez a pedra que você precisa tirar hoje aqui é a pedra da incredulidade, é a pedra da murmuração, da falta de perdão, da inveja, da falta de fé. Eu não sei qual a pedra que você precisa tirar da tua vida hoje, mas se você não tirar a pedra, meu filho, vai ficar impossível do milagre acontecer. Então, meu irmão, retire a pedra, porque se você retirar a pedra do teu coração, pedra significa aquilo que é empecilho, aquilo que talvez esteja atrapalhando de Jesus fazer um milagre. Então retira a pedra que o milagre acontece. Às vezes a sua pedra é você ter que desvencilhar de certos tipos de ambientes, certos tipos de amizades. Eu não sei o que você precisa se desvencilhar, eu não sei a pedra que você precisa tirar, mas você sabe. Você vê que no versículo anterior aqui, Jesus ele chora por causa de Lázaro. Jesus ali ele chega diante do sepulcro e chora. Jesus se comove. Aqui eu aprendo uma grande lição.
Você lembra da viúva de Naim? Acho que já foi falado aqui nessa noite. Você lembra da viúva de Naim? A Bíblia diz que Jesus encontra com um cortejo que estava perto da porta da cidade, porque naquela época o cemitério ficava fora dos portões da cidade. Então Jesus encontra com o cortejo ali perto da porta da cidade. E ali ele vê uma mulher chorando. E Jesus ele fala para aquela mulher: mulher, não chores. E agora ele está diante do sepulcro de Lázaro. E Jesus também se comove e chora. E ninguém consola Jesus. Aí aqui eu também aprendo uma lição, eu quero que você aprenda. Às vezes você vai consolar e não será consolado. Porque ministério é assim. Ministério, muitas vezes você vai consolar alguém, mas não será consolado. Às vezes você vai sair da sua casa para levar uma palavra para alguém, sendo que você está precisando daquela palavra. Às vezes você vai sair da sua casa para orar por alguém, sendo que você está precisando daquela oração ou de uma oração, porque às vezes você vai consolar e não será consolado. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o versículo 44 diz assim: e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés amarrados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e o deixar-lo ir. Você vê que o texto diz assim, que o defunto saiu para fora. E Jesus não falou defunto, Jesus falou: Lázaro, vem para fora. Então aqui eu aprendo que para Jesus você não é defunto, para Jesus você tem nome. Enquanto para o mundo afora aí, na boca da sociedade, você é um criminoso, você é um alcoólatra, você é um viciado, mas nos lábios de Jesus você tem nome. O texto diz: e o defunto saiu, mas Jesus disse assim: Lázaro, vem para fora. Na sociedade, meu irmão, na boca da sociedade você talvez não pode valer nada, mas na boca de Jesus você tem nome, você tem valor. Você tem valor, meu irmão. Não importa o que a sociedade diga, mas para Jesus você tem valor. Aí, para terminando, o texto diz, no 44 ainda: e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés amarrados com faixas, e o seu rosto e seus pés envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desamarrá-lo. Ou seja, quem encontra com Jesus não anda amarrado, quem encontra com Jesus não anda preso, quem encontra com Jesus não anda embaraçado, quem encontra com Jesus vive totalmente livre. Não importa a sua situação nessa noite, meu irmão, quando Ele te chama, você se levanta. Lázaro, venha para fora. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus transforma cenário de morte em cenário de vida. Eu não sei como é que você entrou aqui, mas Deus quer mudar esse cenário de morte para um cenário de vida. Tem alguém que deseja aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador aqui? É como eu disse no começo, existe alguém que sofre por você. Seu pai, sua mãe querem te ver aqui na presença de Deus. Você perdido no mundo, você está trazendo sofrimento para eles. Tem alguém que quer vir aqui aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Vem aqui que eu vou orar por você. Tem alguém? Nome muda minha história.